Bem-vindos a mais um vídeo da Realpolitik, o canal onde falamos de política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva e sou o vosso guia nesta reflexão semanal sobre o mundo da política real, a que chamamos precisamente Realpolitik. Hoje vamos falar algo que gera mesmo muita confusão, imensos problemas, disputas, mal-entendidos e mesmo impactos no sistema e no próprio Estado. É a simples diferença entre o conceito de legal e o conceito de legítimo, algo que muitos de nós nunca pensamos, mas devíamos pensar. Deviam-nos ter ensinado isso na escola. Realço a todos que, não sendo eu jurista nem advogado, não me vou envolver em grandes conceitos ou teorias, que as há, e muitas, e válidas, mas tão somente fazer uma explicação para quem lida todos os dias com estes dois conceitos e que acabamos por ser todos nós no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, e que, por não o sabermos distinguir, incorremos muitas vezes em erros, precipitações e muita perda de tempo e de esforço. Digamos que tentarei, pelo menos, fazer uma abordagem mais política, como não podia deixar de ser, mais baseada no cotidiano, no dia-a-dia e no bom senso do que nos tomos académicos da jurisprudência, com todo o respeito que lhes tenho. E eis que, em toda a atualidade, não saímos disso. O que o ministro fez foi correto ou não correto? O almoço ou o telefonema foram morais ou não? Ou nem deviam ter acontecido? Já falámos sobre isso no nosso vídeo sobre o lobby. Mas a questão não é essa. Pois aqui está a grande novidade. Vivemos, para o bem ou para o mal, em estados de direito democrático. E o que vale nesta coisa estranhíssima a que chamamos democracia é a diferença entre o que é o legal e o que é o legítimo. A diferença entre a legalidade e a legitimidade é fundamental para compreender o funcionamento dos sistemas jurídicos e políticos nas democracias e nos Estados onde vigora o que se define como primado da lei. Isto é, tudo se submete à lei e ninguém mesmo, está acima dessa lei. E embora estes conceitos estejam intimamente interligados, têm significados distintos e refletem aspectos diferentes da autoridade e do poder como um todo e como ele se materializa nas suas três expressões: no poder legislativo, no poder executivo e no poder judicial. A legalidade, comecemos por aí, relaciona-se com o cumprimento das leis e normas estabelecidas num determinado sistema jurídico. É assim que diz nos tais tomos dos nossos jurisconsultos. Quando uma ação, decisão ou comportamento estão de acordo com as leis vigentes, diz-se que tal é legal. Quando violam, isto é, vão contra, na sua totalidade ou em parte, essas mesmas leis, diz-se que é ilegal. Isto é, e sem margens para dúvidas ou segundas interpretações. Muito claro. Tudo o que não é formalmente proibido, e isto por escrito, publicado e aprovado pelos órgãos legítimos do Estado, é permitido. Nós até podemos achar isto muito errado, muito mau, um ultraje. Mas se não é ilegal, é legal. Ponto final, parágrafo. Por outras palavras, a legalidade está associada à conformidade com as regras estabelecidas pelo Estado, seja através de legislação escrita, com a Constituição, ou os precedentes judiciais, também definido por jurisprudência, decisões tomadas por tribunais superiores
noutros casos similares. Mas tudo isto formal e devidamente tipificado. Para alguns mais distraídos, legalmente tipificado significa estar por escrito, isto é, em letras, e seguindo regras estranhas como gramática, ortografia e sintaxe, e publicado em órgão legalmente reconhecido pelo Estado, a que, por exemplo, em Portugal se chama Diário da República, que é assim uma espécie de jornal diário, mas do Estado, onde são publicados atos legislativos e que só a partir desse momento, e só nesse momento, valem como legais. E não. Facebooks, Instagrams, WhatsApp, Twitter, ou agora X, Tinders, jornais, nem que seja o Expresso ou a Folha de São Paulo, o Times de Londres, e muito menos pasquins populistas ou frases em comunicados de gabinetes da imprensa, não são considerados locais legais de tipificação de atos legislativos, embora alguns acreditem que são. Já a legitimidade está enraizada na percepção subjetiva da sociedade. É essa aceitação voluntária e o reconhecimento da autoridade como legítima que fornecem às instituições governamentais e políticas a sua força para vigorar a longo prazo. Assim, enquanto a legalidade estabelece a estrutura formal, é a legitimidade que atribui substância e significado à autoridade num contexto social mais amplo. Claro que é sempre desejável que uma autoridade seja tanto legal como seja legítima. No entanto, estes dois conceitos nem sempre coincidem e na realpolitik quase nunca coincidem. Há situações em que uma ação ou governo é legalmente constituído, mas falta legitimidade devido à falta de apoio da sociedade. Da mesma forma, uma ação pode ser considerada legítima, embora não seja totalmente legal de acordo com as leis existentes. O inverso, não raras vezes, também acontece. Alguém acha que algo é muito mau, que o lesou, até que o prejudicou, mas, se não violou a lei, embora para o indivíduo em si possa ser ilegítimo, não é, de facto, ilegal. E se houver dúvidas, porque sempre as há, afinal, nem todos somos licenciados em Direito e o Dr. Google vale o que vale, recorre-se às instâncias próprias, legítimas e já agora legitimadas e legais nos Estados dos direitos democráticos, que se designam tribunais para que se resolva a questão e se defina com clareza legitimidade e legalidade, afinal, se é legítimo ou legal. Nunca é na praça pública, em alarde mediático, violando direitos fundamentais e legais, como o direito ao contraditório, à defesa, à presunção da inocência, que se distingue legítimo de legal. Se não souberem o significado destes termos, o que em muitos casos é mais do que natural, vão ao dicionário, que é um livro onde se explica as coisas de um modo mais ou menos claro. Só faz isto, só resolve os seus casos em praça pública gente desprovida de cultura cívica, de conhecimento dos fundamentos básicos do Estado de Direito Democrático, da mais básica educação e, já agora, da mais básica dignidade, integridade e civilidade. Em resumo, para os ignorantes e ressabiados. A legalidade, como mencionado, está intrinsecamente ligada ao cumprimento das leis e normas existentes no sistema jurídico. É a base formal que estrutura as relações sociais e fornece um pilar normativo para a convivência dentro de uma sociedade.
Quando uma ação é considerada legal, significa que está em conformidade com essas mesmas regras estabelecidas, proporcionando ordem e previsibilidade ao fundamento da comunidade. Afinal, é pela lei que cada um de nós sabe claramente e sem margens para dúvidas o que é que pode ou não fazer. Por outro lado, a legitimidade vai além da mera obediência à lei, pois está vinculada à aceitação e reconhecimento voluntário, mas também informal e por isso não vinculativo, isto é, não obrigatório, por parte da sociedade. Uma autoridade ou a ação legítima não é aquela que cumpre as formalidades legais. Reparem que até as pode violar, mas é percebida como justa, equitativa e moralmente aceitável pelos membros da mesma comunidade. Cá para nós, alguém acha que conduzir com 0,6 de gramas de álcool por litro no sangue tem algo de mal? Claro que não. Um brinde a mais num jantar de amigos ou de família, nada de mais. Nada ilegítimo, mas sem dúvida nenhuma, claramente ilegal. Pois a lei diz claramente, como costuma dizer, preto no branco, 0,5. Assim, de facto, algo pode ser ilegítimo, mas não ilegal. Como pode ser ilegal e não ilegítimo. E são assim estas coisas do direito. Em termos mais políticos, esta aceitação social confere à autoridade do Estado e do governo e das próprias instituições do governo uma base mais sólida e sustentável, pois é fundamentada na confiança e na vontade da população. Tudo isto seria correto e funcionaria perfeitamente, sendo até salutar numa comunidade que se quer comunitária, pluralista e dialética, se não houvesse indivíduos que acreditam piamente que a Terra é plana, que somos dominados por entidades extraterrestres movidos em pratos gigantes e que os ataques do 11 de setembro foram uma manobra dos Estados Unidos, ou que os clipes das máscaras cirúrgicas eram receptores 5G para manipulação mental. A ignorância pública, a iliteracia legal e a falta de cultura generalizada tendem a destruir a legitimidade, pois a legitimidade radica quase por exclusivo no bom senso e no estrito respeito das mais basilares regras da convivência humana, da ciência e do conhecimento tido e aceite e dos fundamentos do Estado do direito democrático. Para haver democracia dinâmica, é necessário que haja um povo culto, instruído e formado. E esse é o enorme e o insolúvel problema dos Estados atuais, especialmente dos Estados democráticos atuais. Não é por acaso que todos os ditadores adoram uma coisa: a ignorância. Povos ignorantes geram totalitarismos, porque só os ignorantes acreditam em promessas messiânicas e em milagres divinos. Pessoas cultas perguntam, questionam, informam-se e resolvem no devido lugar as devidas questões. E são precisamente essas as bases de uma democracia saudável. A estabilidade e a eficácia de um sistema político ou jurídico dependem em grande parte de um equilíbrio adequado entre a legalidade e a legitimidade. E esse depende do diferencial entre o que é de facto legal e o que o povo acha que é legítimo. Independentemente de todos os problemas do nosso sistema judicial, que os tem e muito, grande parte do seu caos está nos milhões de processos que
que se amontoam sem qualquer necessidade, porque não contém nenhuma ilegalidade, embora possam estar repletos de ilegitimidades. E os advogados têm que fazer pela vida, como todos nós. É por isso que isto é o que é. E depois, cada vez os Estados têm mais casos arquivados ou considerados nulos nos seus tribunais. E muitos deles, a maioria, até ia arriscar dizer simplesmente porque esses casos não contêm nada de ilegal, embora de ilegítimo, e se não contém nada de ilegal, são nulos ou arquivados. E no meio de tanto processo repleto de ilegitimidades, mas desprovido de ilegalidades, estão aqueles que até parecem legítimos, mas são profundamente ilegais. E os processos amontoam-se, não há dinheiro para meios humanos e materiais, a organização é deficitária e todo o sistema judicial parece um caos, perdendo o que lhe é absolutamente fundamental: a solidez da sua reputação. E isto é particularmente grave, pois contribui para a reputação das instituições judiciais, desde as polícias até aos tribunais de primeira instância, até aos tribunais de recurso, até ao Ministério Público. E só quando as instituições são assumidas como legalmente reputadas, sólidas e socialmente legítimas, a confiança na autoridade é fortalecida, promovendo a coesão social e o governo efetivo. No entanto, desequilíbrios entre estes dois conceitos podem levar a desafios à ordem social e ao questionar sobre a validade das instituições que devem ou deveriam exercer o governo de cada um dos poderes. Portanto, a relação entre legalidade e legitimidade é essencial para a compreensão da dinâmica de poder e a autoridade de uma sociedade. Pena é que muita gente, alguma dela dita de letrada e com a obrigação de ser letrada, não saiba, não entenda, não pratique. A ignorância, a estupidez, a falta de educação e de nível nunca foram desculpa para a calúnia, para a difamação e para a violação básica dos mais básicos princípios do Estado de Direito Democrático. Mas agora, infelizmente, não. Antes, dizia-se que quem não devia não temia. Atualmente, pela ignorância destes princípios básicos e por instituições para quem os fins valem sempre os meios, quem não deve também teme. E ainda por cima, quando o próprio sistema legal permite uma ilegitimidade. Que esses ignorantes, incultos e insanos, no final de tudo, saiam, se não impunes, impolutos e inconsequentes. Por exemplo, e só como exemplo, e eu que não simpatizo nada com o senhor, veremos de que é acusado, no final de tudo isto, o doutor António Costa. E enquanto os prevaricadores puderem mais que os cumpridores e o Estado não proteger, cumprir e fazer cumprir a lei na íntegra e completamente, muita coisa vai mal nesta coisa chamada de res publicae, termo em latim que é uma língua antiga falada no tempo do Império Romano e que deu origem ao português, que é a língua que alguns de nós falam e que res publicae significa coisa pública. E, dito isto, que já vai longo, ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal, se quiserem continuar a ouvir assim umas opiniões e conhecimentos sobre política, estratégia, diplomacia e até sobre justiça,
e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham aí um like no sininho, que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, minhas senhoras e meus senhores, até para a semana.